Então hoje é o nosso 9º dia do nosso plano de 15, de como ser uma mulher antifrágil em 2025. Cada dia a gente está trazendo uma história de mulheres da Bíblia, histórias inspiradoras, histórias que nos fazem refletir sobre a nossa vida, sobre nossas ações. E hoje nós vamos orar antes de iniciar a leitura sobre Esther. Então feche os seus olhos, respira fundo. Senhor, obrigada por mais esse dia, por mais essa sexta-feira. Nos reunimos diante de Ti, com o nosso coração aberto e o desejo por sempre aprender mais sobre a Sua palavra. Obrigada por nos dar exemplos tão ricos, a respeito da vida de várias mulheres importantes que passaram na Bíblia. A vida de Esther, ela nos ensina muito sobre coragem, sobre fé, sobre o Teu propósito. Então pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando sabedoria para que a gente possa entender as lições que o Senhor quer nos ensinar por meio dessas histórias. Ajude-nos a enxergar como a gente pode aplicar essas verdades em nossa caminhada, no nosso dia a dia, sendo instrumentos do Teu amor, da Tua justiça, aonde quer que a gente esteja. Assim como a Esther foi corajosa em tempos difíceis, que o Senhor nos dê também coragem de fazer o que é certo, mesmo diante das adversidades. Ensina-nos a confiar na Tua soberania, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não entende os Teus planos. Abençoe esse tempo de leitura e reflexão, que ele seja transformador para nossas vidas e nos aproxima ainda mais de Ti. Nós oramos com gratidão, confiança no nome de Jesus. Amém. A história de Esther é uma das mais, acho que todas, Toda vez que a gente leva no nosso essa é a mais importante. Todas as histórias são muito importantes, são fascinantes, porque mostra como Deus usa pessoas comuns em situações extraordinárias, para cumprir o seu propósito. Então, a história está registrada no livro de Esther, que vai falar sobre a coragem, sabedoria e fé de uma mulher que arriscou tudo para salvar o seu povo. Ela era uma jovem judia que foi colocada em uma posição de destaque como rainha da Pérsia. Então, ela foi escolhida por sua beleza após Vashti, que era uma outra rainha, ser deposta, ter saído ali do seu trono, Quando o seu povo ele sofreu uma ameaça de extermínio. Então, ela assumiu esse papel crucial, colocando a sua própria vida em risco. Então, Amã, que era um oficial do rei, ele planejou exterminar os judeus por ódio a Mordecai, que se recusava a se prostrar diante dele. Então, o que o rei fez? O rei aprovou esse decreto sem saber que Esther era judia. Então, o Mordecai, o que ele fez? Ele foi lá para Esther e falou: olha, eu preciso que você interceda pelo povo judeu ao rei. E aí o que ela fez? Mesmo ela correndo um risco de morte, porque ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, ela decidiu agir. Então ela jejuou, e pediu que o povo fizesse o mesmo. Então a Esther, ela é judia, ela foi escolhida para ser rainha da Pérsia, e ela foi criada pelo seu primo, que era Mordecai. E o Amã, ele planejou exterminar os judeus por ódio a ele. E aí ela, o que ela fez? Ela foi falar com o rei para pedir que ele intercedesse por isso, só que era muito perigoso fazer isso. Então, o que ela fez? Ela revelou ao rei o plano de Amã durante um banquete e pediu que sua vida e a de seu povo fossem poupadas. E Amã acabou sendo executado e o decreto contra os judeus foi revertido. Então, os judeus foram autorizados a se defender e venceram seus inimigos, o que resultou na celebração de uma festa que lembrava a libertação do povo. Então, ela teve coragem, Então, ela sabia que a vida dela estava em risco, mas ela confiou em Deus,
agiu com ousadia, e isso nos ensina que em momentos difíceis a gente precisa ter coragem para enfrentar os desafios, mesmo quando nos sentimos inseguras. Imagina, ela teve que ir lá mesmo que ela não poderia fazer aquilo, né? E em Esther, capítulo 4, versículo 14, diz: quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. E a gente já falou a respeito disso, que às vezes Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir o nosso plano. Então, às vezes, se a gente não aceita isso e não pega esse lugar, ele vai usar outra pessoa para poder cumprir esse propósito, né? Então, ele colocou ela na posição de rainha para que ela tivesse essa coragem, falasse com o rei e protegesse ali os judeus. Então, como que a gente pode usar nossa posição ou nossa situação atual para abençoar outras pessoas, né? Então, Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir o plano dele. E antes dela agir, o que ela fez? Ela buscou Deus com jejum e pediu o apoio do povo em oração. Então, olha a importância da gente depender de Deus em decisões importantes, né? Jejuar, orar, pedir para outras pessoas também que orem com a gente, né? A gente tem buscado Deus em momentos de dúvida e dificuldade, a gente tem quebrantado o nosso coração, ajoelhado no nosso íntimo, jejuado por isso. Então, esse é um exemplo que ela deu. Ela foi sábia em como ela se aproximou do rei, apresentou a sua causa. Isso também nos ensina a importância de sermos humildes e estratégicos ao liderar com uma situação delicada. Então, não fazer as coisas por impulso, mas pensar de maneira assertiva antes de orar, ficar em silêncio, ouvir a voz de Deus, né? Ter sabedoria e paciência para que a gente possa resolver os conflitos ou tomar uma decisão, não fazer nada por impulso, que às vezes a gente faz isso, né? Toma as decisões por impulso. Então, que a gente tenha humildade e sabedoria, né, para tomar as decisões. E mesmo, né, nessa situação difícil que parecia impossível, ela teve coragem, e ela nos lembra aqui, né, que mesmo quando a gente não percebe, Deus ele está agindo a nosso favor. Então, lembrar que Deus ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, né? Então, assim como Esther, a gente precisa pedir coragem para fazer as coisas, mesmo quando é difícil. Lembrar que Deus nos colocou exatamente onde a gente está por um motivo maior. Então, falou sobre coragem diante do medo, propósito em cada situação, né? Ele te coloca no lugar certo, na hora certa, para que a gente possa agir. Jejum e oração, para poder escutar a voz de Deus. Humildade e sabedoria, para poder lidar com as situações, né, desafiadoras, pensar de maneira estratégica, ter paciência. Lembrar que Deus ele sempre está no controle, né? Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por nos ensinar diariamente, né, coisas que a gente pode aplicar na nossa vida. Que a gente lembre e guarde todo esse ensinamento no nosso coração, para quando tiver situações, a gente relembre esses momentos e tenha sabedoria para agir. Agora a gente vai entrar na nossa oração guiada. A gente vai agradecer, pedir perdão, orar pelos outros e orar por nós. Então vamos lá, já peguei aqui meu caderninho, que eu incentivei, né, até um caderninho para que vocês escrevam motivos de gratidão, motivos de intercessão, orar pelos outros e das suas orações. Agora é o momento de agradecimento, o momento que a gente vai dar honra e glórias a Deus, Ele que é amoroso, santo, justo, Ele que nos usa para cumprir o propósito, né? Olha só que bênção, Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele nos dá a oportunidade de ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Eu vou ficar em silêncio, vou fazer meus agradecimentos a Deus aqui, e você também pode agradecer. Hoje é sexta, pode pensar no dia de ontem, coisas que aconteceram, ou ao longo da sua semana. Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer. Vamos fazer isto agora.
Colocamos diante de Ti, Deus, todos os nossos agradecimentos por tudo que o Senhor tem feito, reconhecendo o quão amoroso o Senhor é, o quanto o Senhor nos acolhe, cuida, direciona. Obrigada por nos dar a sua paz. Também queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo que o Senhor vê que estamos cometendo de falhas, as coisas que a gente não consegue nem perceber. Se você quiser pensar no dia de ontem, às vezes momentos que passaram pensamentos negativos, reclamação, às vezes julgamento, você olhou, alguém já veio aquele pensamento de julgar, a falta de paciência. Então que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, que a gente também possa liberar toda mágoa, rancor, e perdoar todas as pessoas que de alguma forma nos magoaram. Que o Senhor nos proteja de todo o mal, nos livre de todas as tentações. E se tem algo no seu coração, que às vezes a gente fala aqui de uma maneira rápida, você pensa, tá, eu perdoo, mas às vezes lá no fundo a gente não conseguiu ainda perdoar. Você pode usar esse exemplo de jejum e oração e pedir para que Deus tire esse sentimento do seu coração, porque eu sei que não é fácil. Não é simplesmente a gente vir aqui e falar, essa pessoa me fez isso, tá bom, eu perdoo, amanhã eu não vou ter mais nenhum sentimento ruim em relação a ela. Eu sei que é difícil. Então, orar, jejuar, pedir para que Deus tire esse sentimento do seu coração, porque é muito difícil a gente seguir com um sentimento ruim, tá brigado com alguém. Isso não é bom, né? Isso nos atrapalha, isso nos segura. Então, para qualquer coisa, Às vezes até para um desafio você pode fazer a mesma coisa. Mas libere toda essa mágoa e rancor. A gente está iniciando o ano para que a gente possa, seguir esse ano de 2025 da melhor maneira possível. Também queremos orar, intercedendo pela vida do outro. Eu vou ficar em silêncio, vou aqui fazer minhas orações também. E você pode fazer o mesmo daí. Então agora é o momento da gente orar, Orar, colocar a vida das pessoas que a gente ama nas mãos de Deus, pedir para que Ele interceda, pedir cura, renovo, transformação. Eu vou fazer isso agora e você pode fazer isso também. Agora nós vamos orar por nós, Vamos colocar os nossos pedidos de intercessão nas mãos do Senhor, que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre todos eles, que o Senhor sempre faça o melhor. Sabemos que a nossa vontade às vezes é diferente da sua, mas colocamos aqui todos os pedidos de bênção, de cura, de transformação, de proteção, que o Senhor opere milagre na vida dessas pessoas, que eles possam sentir a sua presença. E agora nós vamos orar por nós. Vamos colocar os nossos pedidos diante de Ti. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Eu vou escrever aqui meus pedidos para hoje, para essa sexta-feira. Eu sempre gosto de colocar coisas que às vezes estão me dando angústia, ansiedade, mas gosto de colocar coisas específicas do meu dia,
Então, que a gente possa orar, entregando a nossa sexta-feira a Deus, os nossos sonhos, desejos, problemas. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos para o nosso dia, que o Senhor nos proteja, nos abençoe, que todos os problemas sejam solucionados, que o Senhor fale com cada uma de nós, Deus, só Tu conhece, né, o coração de cada uma, todos os problemas que cada uma está passando, a ansiedade, né, sabe o que precisa enfrentar ali ao longo do dia. Então, que o Senhor seja a nossa base, o nosso conforto, que o Senhor nos direcione, entregamos a nossa vida 100% a Ti, completamente a Ti, sabendo que o Senhor quer o melhor para nós. Então, consagramos tudo aos Seus pés e pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guie e direcione. Que a gente tenha uma sexta-feira abençoada e você pode se visualizar saindo aqui da rotina, feliz, sorrindo, indo para o seu trabalho ou trabalhando de casa, as coisas dando tudo certo, você conseguindo alcançar suas metas que você colocou para hoje, seja de cumprir as coisas da agenda, fazer as coisas na sua casa, cuidar dos seus filhos da melhor maneira. Então, cada um tem um propósito diferente, mas que a gente possa usar esse dia como se ele fosse único, né? Dar nosso 100%. Se a gente estiver com a nossa família, dá 100% da nossa presença, como se hoje é o último dia que eu tenho a oportunidade de ficar com Ele. Se a gente lidar com o nosso dia dessa maneira, acredito que Jesus vai se alegrar, né? A gente vai estar aproveitando o presente que Ele nos deu, que foi nossa vida. Então, se visualize feliz, sorrindo, grata, né? Podendo transbordar tudo isso que a gente tem sentido da presença de Deus aqui. Que você tenha uma ótima sexta-feira, abençoada, na presença de Deus. E nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.